A começar pelo Barcelona, que visitou o Real Betis, né? O Barcelona que veio de um mês bastante complicado, que foi o mês de novembro, né? Foi tão chato esse mês pro Barcelona que até o próprio Hans Flick chegou a comentar, dizendo que graças a Deus que acabou o novembro de merda para entrar em dezembro, porque realmente o mês de novembro foi um mês que o Barcelona teve uma queda grande de desempenho em relação ao mês de outubro. O mês de outubro do Barcelona tinha sido simplesmente fantástico, e aí no mês de novembro eles acabaram tendo uma quedinha. Mas começaram dezembro bem, né? Nesta semana o Barcelona jogou 2 vezes pelo Campeonato Espanhol. Ele jogou contra o Mallorca no meio de semana, numa rodada adiantada, se não me engano, era a 19ª rodada que foi adiantada. E o Barcelona visitou o Mallorca e venceu por 5-1, né? Um jogo muito tranquilo pro Barça. Tranquilo no segundo tempo, né? Porque até o primeiro tempo terminou empatado. Mas no segundo tempo o Barcelona desenrolou, Lamine Yamal foi muito bem, deu uma baita, deu uma assistência de trivela. O Rafinha brilhou novamente, o Barcelona venceu com tranquilidade. Só que aí no fim de semana, né, quando era o momento do Barcelona de repente voltar a vencer novamente, um jogo complicado contra o Real Betis, eles acabaram deixando mais 2 pontos contra o Real Betis, né? Esse foi o jogo que o Barcelona saiu na frente no primeiro tempo com o gol do Lewandowski, aquela jogadinha tradicional ali com o Jules Koundé pela direita, né? O Koundé recebe em profundidade e cruza para o meio da área para o Lewandowski chegar completando para dentro do gol. Mas na segunda etapa, eles acabaram concedendo o empate nessa jogada aqui, que dá para dizer que foi quase uma lei do ex, cara, essa jogada, porque o Vitor Roque, que é jogador do Barcelona ainda, está emprestado ao Real Betis, ele recebeu um passe, invadiu a área e acabou sofrendo um pênalti cometido pelo Frenkie de Jong, né? O Frenkie de Jong que é um jogador bastante criticado pela torcida do Barcelona e que tá num momento bem complicado. Fez o pênalti no Vitor Roque, o Hans Flick ficou pistolaço, reclamou, foi expulso, né? Vai desfalcar o Barcelona aí na próxima rodada na beira do campo. E o Lo Celso bateu o pênalti e converteu. Só que mesmo assim, o Barcelona ainda poderia ter vencido esse jogo, né, cara? A partida estava empatada quando na reta final o Lamine Yamal tirou um coelho da cartola. Cara, que jogadaço do Lamine Yamal. Ele faz ali pela direita, corta para dentro e acha o Ferran Torres na cara do gol. Finaliza e faz o 2-1 pro Barcelona, que eles estavam conseguindo segurar até tomar o gol do nosso grande Dial. Um belo de um gol do Dial, recebeu ali na área, só deu um toquinho, só aquela desviadinha de leve para tirar do goleiro. E acabou empatando o jogo, tirando aí 2 pontos da equipe do Barcelona, né? Eles tinham recuperado a vantagem sobre o Real Madrid no meio de semana, né? Porque no meio de semana o Real Madrid perdeu para o Athletic Bilbao. Mas com esse tropeço e com a vitória do Real Madrid, o Barcelona volta a não depender apenas de si para ser líder, né, cara? Porque eles agora estão 2 pontos à frente do Real Madrid, mais 2 pontos à frente do Real Madrid com um jogo a mais. Ou seja, o Real Madrid depende apenas de si para ser líder do campeonato, contando com esse jogo a mais. E aí um dado bem ruim para o Barcelona é essa sequência aqui. Os últimos 4 jogos do Barcelona no Campeonato Espanhol, eles venceram apenas um. Essa não era uma sequência fácil, né? Uma sequência de 4 jogos em que o Barcelona visitou a Real Sociedad, visitou o Celta, visitou o Mallorca e visitou o Real Betis. E eles não... e ele teve um jogo contra o Las Palmas, né? Que não está incluído aqui, que eles receberam o Las Palmas. E eles acabaram conseguindo vencer apenas um jogo, cara. Conseguiram vencer apenas um jogo, que foi esse jogo contra o Mallorca. Eles perderam para a Real Sociedad, empataram com o Celta, perderam para o Las Palmas e empataram com o Real Betis. Dessa sequência de 5 jogos, 3 eram considerados jogos difíceis, né? Quando você olha ali para aquelas equipes de segunda prateleira do Campeonato Espanhol, você vai estar Real Sociedad, você vai estar Celta, você vai estar Real Betis, e o Barcelona não conseguiu vencer nenhum deles, o que retrata bem, né? É um espelho dessa queda do Barcelona, porque até outubro o Barcelona estava conseguindo vencer todos os grandes jogos da temporada. Eles tinham vencido o Athletic Bilbao, eles tinham vencido o Valência, eles tinham vencido o Villarreal, eles tinham vencido o Real Madrid e eles tinham vencido o Bayern de Munique. Estavam atropelando todo mundo nos jogos grandes, só que aí chegou novembro e o Barcelona não conseguiu vencer mais nenhum jogo considerado difícil, né? O único que eles venceram aí nas últimas 5 rodadas foi esse jogo contra o Mallorca. O Mallorca é um time extremamente limitado, né? Nada além do esperado que o Barcelona fosse passar por cima deles. Com isso, né? Com essa péssima sequência, eles acabaram perdendo aquela gordura que eles tinham conseguido no mês de outubro. Temos aqui o Real Madrid, que visitou o Girona neste fim de semana, né? O Real Madrid que na temporada passada tinha disputado, entre aspas, o título espanhol com o Girona, né? Porque
Na prática, a gente sabe que não teve disputa, né? O Girona tava meio que café com leite ali. E na temporada passada, no primeiro confronto direto, que tinha sido na casa do Girona, o Real Madrid venceu por 3-0. E agora eles repetiram a dose e também venceram por 3-0. Um jogo que o Real Madrid tava com alguns desfalques, né? O Vinícius Júnior segue lesionado, inclusive ele voltou a treinar essa semana. Deve conseguir enfrentar o Botafogo caso o Botafogo chegue na final do Intercontinental. E eles também tiveram um desfalque do Rodrigo, né? O Rodrigo de última hora acabou sentindo um problema ali na coxa e não conseguiu enfrentar o Girona nessa partida. Mas acabou não fazendo nenhuma diferença. O Real Madrid venceu esse jogo sem nenhuma dificuldade, cara. Foi um jogo que o Girona simplesmente não ofereceu resistência. Eles abriram o placar aos 36 minutos com o Jude Bellingham aparecendo ali na área, daquela forma característica que a gente se acostumava a ver na temporada passada, para finalizar. Com esse gol do Bellingham, ele chegou aos 5 jogos consecutivos marcando no Campeonato Espanhol. É curioso, né, cara? Porque no começo da temporada a gente falava sobre essa questão que o Bellingham ele não estava conseguindo repetir aquela versão artilheira dele da temporada anterior, né? Que ele chegou até a disputar a artilharia do Campeonato Espanhol. Nos primeiros 7 jogos do Bellingham, nesta edição do Campeonato Espanhol, ele não conseguiu fazer nenhum gol, mas depois disso 5 jogos consecutivos marcando, né? Então ele voltou a jogar mais próximo do gol, né? Ele voltou a pisar bastante na área. E não dá nem pra você dizer que é porque o Vinícius Júnior tá lesionado, porque ele começou essa sequência de gols aqui ainda com o Vinícius Júnior, né? Desses 5 jogos, 2 foram com o Vinícius Júnior em campo. Então, realmente, o Jude Bellingham aí recuperando a sua melhor fase. E essa foi a primeira vez que ele conseguiu fazer 5 gols, 5 jogos seguidos com gols, porque nem o Borussia Dortmund tinha conseguido isso, e nem na temporada passada, na grande temporada passada do Real Madrid ele tinha conseguido. Mas nem tudo são flores, né, cara? Porque nesse jogo aí o Real Madrid, que tem sofrido com vários problemas físicos, né, voltou a sofrer, né? O Bellingham chegou a cair ali, botou a mão na coxa, foi substituído, mas não foi nada, né? Era só precaução, digamos assim. Só que um jogador acabou se lesionando de fato, que foi o Mendy, né? Como a Morgana lembrou ali no chat. O Mendy sentiu ali um problema muscular, foi substituído e hoje o Real Madrid confirmou que ele se lesionou. Então é mais um jogador aí lesionado pro Real Madrid. O Rodrigo, que tinha ficado fora do jogo antes por um problema que ele sentiu, acabou que não teve lesão confirmada, então o Rodrigo tá de boa. O Bellingham, como eu falei, também tá de boa. E eles também tiveram o retorno do Tchouaméni, né? O Tchouaméni voltou a ser relacionado nessa partida e foi titular improvisado ali na zaga do Real Madrid. E para finalizar aqui no Campeonato Espanhol, a gente teve esse jogaço de hoje entre Atlético de Madrid e Sevilha. Foi um jogo que, infelizmente, eu não consegui acompanhar ele todo, cara, porque esse jogo tava rolando em simultâneo com a rodada final do Campeonato Brasileiro, que eu tava acompanhando. Então eu não consegui ver, acho que uns 60%, 70% desse jogo aqui eu não consegui assistir. Mas eu peguei a reta final, e essa reta final foi justamente a parte mais interessante do jogo, né? O Atlético de Madrid saiu na frente nessa partida aqui com um golaço do Rodrigo de Paul, de fora da área. O Atlético de Madrid começou esse jogo muito bem, mas o Sevilha depois foi buscar a virada ainda no primeiro tempo, com o Luque Bacchio também marcando de fora da área, e depois o Romero ali marcando num contra-ataque fulminante. Na segunda etapa, o Sevilha ainda chegou a ampliar o placar com o Juan Lu, ali completando um cruzamento no segundo pau. E depois disso, o Monsieur Antoine Griezmann começou a colocar o jogo no bolso, né, cara? O Griezmann diminuiu o jogo para 3-2, recebendo ali na área, batendo no canto do goleiro, aquele chutinho característico do Griezmann, né, cara? Em que ele não precisa colocar força, só colocar ali a bola no canto certo. Depois disso, o Atlético de Madrid empatou com o Samuel Lino, batendo de fora da área. E virou o jogo de novo com o Griezmann recebendo ali na área, girando bonito para cima, deixando o zagueiro caído no chão só com domínio e depois finalizando firme. Uma grande virada do Atlético de Madrid, que faz com que o Atlético de Madrid chegue a 8 vitórias consecutivas na temporada. 8 vitórias consecutivas, tá quase igualando o Corinthians. É realmente uma fase impressionante, cara. O Simeone, acho que o Simeone deu uma achada no time desde novembro, né, cara? Que o Atlético de Madrid realmente subiu bastante de produção. E essa subida de produção do Atlético de Madrid passa também por uma subida de produção do Griezmann, que está reencontrando aquele nível incrível que ele tinha mostrado na temporada passada, e do Julián Álvares, né, que está começando a se adaptar melhor, está começando a se encontrar melhor ali jogando no Atlético de Madrid. Essa vitória do Atlético de Madrid, eles estão aqui agora com 35 pontos, com um jogo a menos que o Barça, né, cara? O Barcelona, ele teve uma rodada adiantada aí no meio de semana, então eles estão com um jogo a mais que o Atlético de Madrid. Ou seja, o Atlético de Madrid também
pode ali, pelo menos, igualar a pontuação do Barcelona. Lembrando que tem confronto direto em breve, tá? Se não me engano, dia 21. Tá bem pertinho. O Atlético Madrid vai enfrentar o Slovan pela Liga dos Campeões no meio de semana. Depois, no próximo domingo, ele recebe o Getafe. E aí, no sábado, dia 21 de dezembro, o Atlético de Madrid vai visitar o Barcelona, cara. Esse jogo aqui vai ser muito, muito, muito difícil. E como eu já cheguei a falar aqui, cara, eu acho que pro Atlético de Madrid, de fato, se colocar na briga pelo título, ele não pode perder esse jogo. Tem que pelo menos empatar. Pô, o jogo é na casa do Barça. O Atlético de Madrid tem uma freguesia sobrenatural pro Barcelona. É inacreditável como o Atlético de Madrid é freguês do Barça. O Atlético de Madrid é mais freguês do Barça do que do Real Madrid. Então precisa pelo menos conseguir empatar esse jogo aqui para de fato estar na briga pelo título.